A guerra da Ucrânia, né, que vem assim trazendo vários questionamentos aqui, né, para as pessoas, dúvidas. Ela não é só um conflito militar, né? Não é só um conflito de tanques. É uma força de teste, né? Mas no caso é um ritual ali, né? De frequência. Então o que está em jogo ali é o direito de moldar o destino do planeta nos próximos 100 anos. Então, enquanto todo mundo olha para o sangue, o verdadeiro domínio está acontecendo em silêncio, nos bastidores das ordens ocultas que operam sobre os líderes de todo o mundo. A Rússia, que ainda usa a mente como arma. Então, Putin não é um político qualquer, né? Ele é um estrategista treinado na KGB. Então, é iniciado em práticas de psicoenergéticas herdadas da velha URSS. Então, ele tem ligação com escolas secretas do leste europeu, como o xamanismo siberiano, e com laboratórios soviéticos que estudam a manipulação vibracional, hipnose coletiva e campos de distorção. E campos de torção, né? Então, o que ele aplica hoje é uma guerra simbólica. Falta pouco para que isso seja exposto, acredito eu. Então, fala-se pouco também como isso atua no campo magnético da memória. A Rússia está jogando um jogo espiritual que não só é um jogo político. Aí vem o Trump, né? O Trump e junto com seu magnetismo de poder e tecnologia da manipulação. Então, o Trump ele é uma outra peça uma outra peça não espiritual como Putin, mas magnético. Então, ligado às linhagens maçônicas, tecnocratas e a uma elite que mistura inteligência artificial com engenharia social, por exemplo, o tio dele, John Trump, teve acesso aos arquivos de Nikola Tesla. Então isso não é somente uma teoria, é documento público. Então isso é fácil ter acesso a essas informações. Então a ideologia é simples. O controle em massa, através de uma narrativa, né? Ele não precisa de templo, ele não precisa de algoritmo, e a sua tecnologia que vai muito mais baseado em tecnomagia, ela é aplicada em massa nas pessoas. Então suas tarifas, suas falas, seus confrontos são códigos, são comandos. E quem entende de vibração entende que ele manipula não só os mercados, mas a frequência de comportamento. Se a gente for parar para analisar, isso está afetando o planeta inteiro, né? Aí vem a China, né? A China, até onde eu sei, ali o Xi Jinping, ele não é ocultista, certo? Ele é um engenheiro de poder institucional, então ele é formado em engenharia química, ideologia, dentro da ideologia marxista, ele representa a força visível, o domínio direto. Então nada de fraternidades ou iniciações dentro da sua estrutura. Xi, ele atua pelo partido e pela doutrina e pela máquina pública, né? Então, mas ele não se, mas isso não é para a gente ficar se enganando porque ele não tem esse histórico dentro do magismo, né? Ele criou o maior sistema de controle comportamental do planeta. Então, a estrutura de Xi Jinping e da China é estudar, é como se eles tivessem estudado o comportamento humano por muitos anos na China, um exemplo, né? E disso ele criou inúmeros padrões. Então a China ela tem um histórico de manipular cada movimento, cada batimento digital, aí, e agora ela busca exportar esse modelo como nova ordem global. Então a ideia da China não é o ocultismo como assim dentro das conversas teóricas, é uma vigilância pura. Então se a gente for parar para analisar o Elon Musk, ele está buscando a mesma coisa. Aí a Ucrânia, ela se tornou um portal de quebra. Então a Ucrânia virou o centro do embate entre dois modelos do poder oculto. De um lado, o Putin tentando manter o legado da energia direta, vibracional e espiritual. Do outro, que é o Ocidente, querendo submeter tudo à tecnologia e à obediência digital. Então, o campo vibracional da Europa, ela está
um colapso. Porque o embate ele não é só militar, ele é energético. Então o sangue que escorre ali ativa códigos profundos da psique coletiva. Por isso que o conflito não acaba. Ele alimenta as agendas invisíveis do planeta. Aí vem a teia, né? Como tudo está conectado. Então Putin ele representa a memória energética do planeta, o Trump a dominação tecnológica do campo humano, Xi Jinping o sistema visível de controle total. Então, e o Brasil? O Brasil ele é um território vibracionalmente estratégico que todos tentam usar. Se a gente for parar para buscar todas as narrativas, essa questão da Amazônia, essa questão de tudo isso daí, é como se fosse uma cortina de fumaça para esconder, ocultar a importância vibracional que o nosso país tem. Porque o nosso povo aqui, ele carrega a força espiritual bruta. Não é à toa que inúmeros espiritualistas com estudos fantásticos saem do Brasil. Aqui é um país altamente espiritual, seja em religiões comuns, seja nos assuntos quânticos e na espiritualidade mais avançada. E isso está enraizado no DNA do brasileiro. É isso que é interessante. Então, o atual presidente, o Lula, ele é pressionado ali, ele é observado e é testado o tempo inteiro no sentido de que ele não está seguindo certas ordens dos lados que são dominantes. Né? À toa que ele taxou agora a China e ele está indo de contra Trump. Então é como se ele tivesse ali, quero fazer o meu, eu quero ser um também. Esse que é o problema. Lula ele joga de forma antiga. Então ele é um político velho dentro do globalismo, certo? Então não é mais interessante pro jogo. Nem à toa que está acontecendo o que está acontecendo. Ele não é mais interessante pro sistema. Então o sistema vai expulsar, né, esse jogo antigo para entrar a ideia globalista, certo? Mas aí quem vai dominar o globo, né? A parte marxista ou a parte trumpista, né? Vou tratar assim. Então, assim, essa guerra ela não vai ser vencida com exército e nem vai ser vencida com eleição. Isso é uma opinião pessoal minha do que eu venho observando. Ela vai ser decidida por quem entendeu o que realmente está em disputa, que é a alma coletiva do planeta, é o inconsciente coletivo planetário. E quem não aprender a ler a frequência, a intenção, a manipulação simbólica, então vai continuar sendo massa de manobra, achando que escolheu um lado, quando na verdade foi programado a escolher o lado que achou que escolheu. Então é algo grave, é algo muito sério. A gente não tem que ficar disputando quem está com a razão e quem não está. Existem projetos para fazer com que a humanidade permaneça como está, sendo dominada, sendo estudada o tempo inteiro. E isso que é o problema, esse que é a questão maior que nós temos aqui para ser resolvido. Então, é isso que eu queria falar aqui. Claro que tem coisas que não tem como, até porque é muito sério e vai trazer um padrão para quem vai assistir muito complicado. Mas assim, muitos líderes fazem parte de escolas ocultas e nem todas as escolas ocultas são expostas, né? Às vezes aqui já todo mundo sabe, são escolas que só servem como fachada, testa de ferro para as verdadeiras escolas ocultistas. Então é isso.